Oi! Estamos de volta para mais uma aula prática. Temos aqui do nosso lado o nosso código com várias classes, métodos, objetos, atributos e construtores. E vamos fazer o encapsulamento dos nossos dados. Bora lá! Então, vamos começar pela classe data, que não herda de ninguém e ninguém herda dela. Vamos fazer com que todos eles sejam privados. Private int data, private int mês, private int ano. Tá tudo privado e ele já está avisando aqui que está dando problema. Tem algum lugar que está acessando esses dados e não devia. Já já a gente vai saber. Agora o construtor ele vai ser público, e aí tem um método aqui chamado imprimir, não disse qual era o modificador de acesso, ele vai ser público. Em algum lugar a gente está modificando esses dados aqui, não sei onde são, já já vou descobrir. Vamos para a classe pessoa, uma persona. Tem string nome, nascimento, char, sexo. E agora a gente quer encapsular esses dados aqui, ó. Só que eles não podem ser privados. Por quê? Porque gerente herda de pessoa. Então gerente pode ser que tenha que acessar esses atributos. Então eles vão ter que ser protegidos. Posso colocar protegido aqui na frente de todo mundo. Ou, tcharam! Olha o que a ideia faz pra gente. Selecionei, quero encapsular isso aqui. Então, botão direito, refatorar, olha que bonitinho, encapsulate fields, encapsular campos. Quais campos? Esses campos. Vou lá e seleciono eles. Ele vai encapsular todos para mim. Aqui ele está perguntando se eu quero criar gets e sets para ele. Vou criar. Ele já vai fazer um get e um set para cada um deles aqui. Ele está me dizendo quais nomes ele vai criar automaticamente. Então, o nome vai ter um get nome e um set nome. Vocês vão ver como é que funciona. Ok? Aqui está dizendo que eu vou fazer isso. Aqui eu digo qual é o modificador de acesso para esses campos. Eu quero que eles sejam protegidos. Aqui qual é a visibilidade desses métodos que acessam os elementos, que são os gets e sets que eu estou criando. Então, os métodos vão ser públicos. Então, refatorar. Ó, ficou tudo protegido como eu queria. O construtor da pessoa eu não tinha colocado, ele vai ser public, idade, public também, qualquer pessoa pode calcular a idade. E aí o resto, ó, ele criou aqui para mim, get nome, simplesmente retorna um nome, set nome, recebe uma string nome como parâmetro e salva esse novo nome dentro do atributo nome, que agora está protegido, não poderia mais ser alterado, por exemplo, lá no main. Então olha que belezinha, ele fez tudo pra gente, é coisas que a gente deveria fazer na mão. Vamos lá então para a classe gerente. Refatorar, encapsular campos. Então eu tenho que dizer quais que eu quero. Ó, selecionei tudo aqui, senão ele não vai fazer todos. Vai ter get set, eles vão ser privados e refatorei. E aí eu vou apagar esse aqui, ó. Não vai ter get senha, eu não quero que ninguém veja a senha da pessoa. Só vai ter o set senha. Então, dado que a pessoa passou uma senha, eu vou alterar a senha para essa senha nova. Mas eu vou fazer melhor. Eu vou receber a senha atual e aí if atual ponto equals this ponto senha. Se elas forem iguais, aí sim eu pego e faço this.senha igual a nova senha, ok? Então só vou deixar a pessoa alterar a senha caso ele passe como parâmetro a senha atual, que esteja de acordo com a senha que eu recebi. Nem sempre aquela funcionalidade da IDE para encapsular os campos vai adivinhar a nossa lógica de negócio. Então ele faz da forma mais simples possível. Retorna o elemento e altera o elemento. Aí, se algum campo específico igual a senha precisa de algo mais específico, a gente tem que chegar aqui e criar na mão e alterar, porque ele não faz ideia de que essa senha seja especial e tenha que ter uma restrição diferente. Fizemos o nosso gerente e ele já está me avisando aqui que está dando erro em algum lugar. Aqui, ó, já está dando erro, por quê? Estou fazendo this.set senha. Quando ele encapsulou, eu fazia aqui que a minha senha recebia o s.nextLine, que era o item que foi lido.
ele já pegou em todos os lugares do código onde eu acessava o atributo diretamente, ele já alterou isso para aquele método setGet. Então ele está me ajudando a garantir que todo o acesso vai ser feito através desses novos métodos que a gente criou. Só que eu alterei o método setSenha para que eu passe a senha atual como parâmetro. Então nesse caso, como eu alterei ele, eu botei um parâmetro extra, quando eu estou criando a senha, eu não vou usar aquele alterar senha, porque eu ainda não tenho uma senha correta para passar. Então, this.senha recebe s.nextLine. Só que no construtor. Na pessoa, ele fez a mesma coisa. Ele já chegou aqui no construtor e botou this.setNome, this.setCPF, this.setNascimento. Ele está centralizando todos os acessos lá nos métodos que a gente criou para mexer nesses atributos, ok? Já fiz a classe gerente. Tem mais algum erro ainda? Tem um erro aqui, ó, setSenha P. Mesma coisa, porque eu estou criando um gerente, estou passando uma senha. E aí aqui ele não está deixando fazer isso porque eu mexi no setSenha. Então vamos consertar ele também. This.senha recebe P, que é o parâmetro que eu recebi. Temos mais algum errinho? Temos, sim. O meu validar acesso, ele retornava se a senha PWD que eu recebi como parâmetro era igual à minha senha. E aí eu apaguei aquele this.getSenha. Eu fiz burrice. Em vez de apagar, eu podia ter deixado ele protegido. Então, os próprios métodos teriam acesso a ele e quem herda dele também. Vamos voltar aqui embaixo, onde eu apaguei, vamos fazer de novo. Eu vou fazer o getSenha, que eu apaguei sem pensar. getSenha retorna senha. Você viu que ele não botou this, né? Eu sempre falo para vocês colocarem this. Ele não colocou, ele botou só senha. Então, quando isso acontece, se você não tiver recebido uma senha como parâmetro, ele vai procurar se a própria classe tem um atributo com esse nome. Tá? Então é possível você, dentro da classe, acessar o próprio atributo da classe sem utilizar o this. Mas eu sempre prefiro colocar o this para não confundir, por exemplo, com um parâmetro que a gente possa estar recebendo. Eu prefiro usar o this sempre. Então, ok, agora não temos mais nenhum erro na classe gerente. Classe conta pessoa está dizendo que tem um erro. Ah, o erro de pessoa está aqui, ó, tá vendo tudo vermelhinho? Por quê? Porque eu tenho um método chamado idade que recebe uma data hoje. Essa data hoje vai ter um hoje.ano. Eu não posso mais acessar o hoje.ano. Esse hoje.ano teria que ser um hoje.getAno. Mas nem tem getAno aqui, porque quando eu fiz na mão. Eu não usei aquele encapsular campus do Java. Então, vou voltar e vou fazer, só para o nosso código ficar mais bonitinho. Então, quando eu cheguei, na verdade, estava assim, lembra? Estava tudo numa linha só. Vamos fazer de novo para ele criar para a gente. Refatorar, encapsular campos, todos eles, dia, mês e ano. Todos eles vão ter get, todos eles vão ter set, todos eles vão ser privados. E esses métodos que acessam vão ser públicos. Refatorei, ele separou aqui, botou todos, os consultores ficaram públicos. E esses aqui vão ser públicos. Então eu já tenho get dia, set dia. E olha como num passe de mágica, aqui no nosso método idade ele já trocou tudo pra gente. Então já não tem mais o hoje.ano. O hoje.ano ele já mudou para hoje.getAno. A gente vai ter que fazer tudo isso na mão. A ideia já fez isso pra gente. Pra quem é preguiçoso igual eu, isso é uma mão na roda. Tá? Mas assim, uma vez que você aprendeu que o método get simplesmente retorna o cara, não precisa ficar fazendo trabalho braçal, entendeu? Trabalho braçal é de menos. O importante é vocês entenderem o conceito do encapsulamento. Se o troço está fazendo trabalho braçal pra gente, bom pra gente, que vai conseguir render mais que o amiguinho que vai fazer tudo na mão. Vamos agora para a classe conta. Na classe conta, todos os atributos vão ser protegidos, porque eu vou ter as outras que herdam dela. Então, refatorar, encapsular campos, quero todos. Todos eles vão ser encapsulados, todos eles vão ser protegidos. Vou fazer get set de todo mundo. Tá pronto, tudo protegido. Então, continuando, eu não tinha dado um modificador de acesso aqui para os consultores. Eu vou botar aqui tudo é público. Vou pular o disponível, que o disponível vai ser diferente. Depositar vai ser público. Todo mundo pode depositar. Todo mundo pode tirar extrato.
Todo mundo pode sacar, tá dando erro aqui porque o extrato está sendo reescrito e lá ele não disse que era público, mas calma lá. Transferir também é público, esse é o último. Aí aqui, ó, 2 problemas relatados. Vou clicar neles aqui, ele vai me dizer que ele está dando erro porque o extrato está sendo reescrito em algum lugar. Eu vou ter que mudar esse cara lá. Isso vai acontecer aqui, a conta corrente já ficou vermelhinha. Primeiro eu vou refatorar isso aqui, encapsular campos, o limite vai ser privado. Tem o getSet para acessar. Público, construtor, e aí o disponível deixa para depois. Extrato está dando erro, então eu vou dizer que ele é público, igual eu tinha feito lá. Então agora ele vai parar de dar problema. Então a poupança também vai ter que ser public. Pronto. Cheque especial é public, get limite, set limite. Se o gerente quiser alterar o limite, coloca aqui. A gente poderia, por exemplo, alterar esse set limite para receber a senha do gerente. Então só é possível alterar o limite de uma conta se for o gerente que está fazendo. Então o gerente tem que passar a senha. Às vezes no banco a pessoa tem que chamar o gerente, ele vai lá e digita a senha. Então a gente pode fazer isso. Vamos fazer. Então eu vou receber aqui, além do limite, vou receber string pwd, seria a senha do gerente, recebe a senha do gerente. E aí quando a gente for documentar o nosso sistema, a gente avisa isso por carinha. Então, if this.gerente ou this.get gerente, que agora a gente tem um get gerente, certo? Isso aqui vai me dar o gerente dessa conta. Esse gerente vai ter, ó, ponto validar acesso. Passo como parâmetro pwd. Se isso retornar verdadeiro, aí eu faço this.limite recebe limite. Então só vou alterar o limite da conta se ele receber a senha do gerente como parâmetro e a senha estiver correta. Tem algum lugar dando erro. Se pwd aqui do set limite, porque eu acabei de mudar aqui embaixo o set limite para que receba a senha. Então tá, então aqui eu vou botar na mão de novo. This.limite recebe 200, limite começa com 200. Vou fazer isso tanto aqui quanto aqui, só que eu acabei de estragar o set limite lá embaixo, porque eu inventei modo de botar a senha dele. Então vai ficar assim, pronto, sem erro. Falta só a poupança, que não tem nenhum método, eu já tinha feito o extrato ficar público, esse aqui vai ser public também. Faltou só uma coisa, faltou aqui na conta a gente mexer no modificador de acesso do disponível, que ele vai ser agora protegido. Protegido, ele está avisando que está dando erro. Está dando erro onde? Está dando erro aqui na conta corrente, porque o disponível ele é protegido lá em cima e aqui ele não está disponível, então não está batendo. Então vou botar ele protegido aqui, só para que ele mantenha o mesmo modificador de acesso de lá. E agora não tem mais nenhum erro. O nosso main, nosso código principal, cadê ele? Banco. Mudou alguma coisa? Não, continua tudo funcionando normalmente, porque eu já não estava modificando nenhum valor na mão. Eu já estava fazendo tudo aqui através dos métodos extrato e sacar. Então não mudou nada porque eu já estava fazendo corretamente. E aí se eu fizer aqui, por exemplo, C1.limite, por exemplo, igual a limite da conta vai ser 400, já não vai deixar, está vermelhinho, ele está dando erro. Por quê? Porque o limite ele é privado, então não vou poder modificar. Tudo bem? Fizemos então o encapsulamento dos nossos campos e agora está tudo protegido. É isso então. Até lá que vem.